Salvador Jesus Cristo, e seja com cada um dos amados irmãos. Eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia juntamente com os irmãos. Os irmãos puderem se colocar em pé. No livro de 1 Reis, capítulo 18. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18, o versículo 41. Glórias a Deus. Como diz o hino, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Glórias a Deus. E diz assim o versículo: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. Meteu seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Podeis assentar, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Eu estou um pouco ofegante porque não é fácil de terminar de cantar, né, louvar, e já imediatamente começar a falar. Então, a gente esforça um pouco, né? Mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Minha garganta, os irmãos não venham reparar, né? Que eu não estou muito bem. Mas, para a glória do nome do Senhor, nós vamos falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Aleluia. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis. Não tem sido fácil para a igreja do Senhor a viver nesta terra, neste mundo, com tanta dificuldade, com tanta falta de fé, com tanta apostasia, mas a igreja continua de pé, a igreja continua caminhando, a igreja continua confiando, porque a nossa confiança não está na política, a nossa confiança não está na economia, a nossa confiança não está nas autoridades, mas a nossa confiança está no Senhor. E por mais que estejamos junto com essa nação, sofrendo, nós sabemos que existe uma nação que é feliz quando Deus é o seu Senhor. E portanto nós somos essa nação eleita, que temos Deus como nosso Senhor. Então a palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós estamos alegres, por isso que nós estamos contentes, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Glórias a Deus. Até aqui o Senhor tem estado conosco. Ele é nosso Ebenezer, Ele é nossa ajuda. O Senhor tem estado o tempo todo nos amparando. O tempo todo o Senhor tem nos dado uma palavra para que a gente continue firmado nesta palavra e para que a gente continue os nossos dias aqui cumprindo a missão do Senhor. E a palavra de Deus diz no livro de Reis: Elias, que era o profeta do Senhor, não é? Falou com o rei Acabe. Nós sabemos que o rei Acabe, esposo de Jezabel, era um rei que fazia mal aos olhos do Senhor. Era um rei que estava em rebeldia com o Senhor. Ele não fazia a vontade do Senhor. Para começar, ele já fez aliança com a esposa que era pagã, que era profetisa, né? De um Deus pagão. Então, já começava por aí. E por isso a nação de Israel sofria. Deixa eu tomar um pouquinho de água.
Glórias a Deus. E por isso a nação de Israel sofria muito. Sofria porque Deus não estava se agradando com a situação em que estava aquele reino. Mas naquele lugar tinha um homem de Deus chamado Elias. E foi através daquele homem, daquele mesmo homem, que o Senhor disse que faltaria água para aquele povo. Iria faltar chuva naquela terra. E assim o Senhor fez. E o próprio Elias profetizou que realmente faltaria. E então estava o povo já há 3 anos sofrendo. Sofrendo porque não havia chuva. Sofrendo porque quando não há chuva, nós sabemos o que acontece. Os estados, quando não tem chuva, são os estados que mais sofrem, porque não tem produção. Não tem a produção para trazer o alimento. Nós vemos a diferença entre Sudeste e Nordeste no nosso país. Nós sabemos que o Sul é abençoado porque tem a chuva e assim os produtores podem produzir. Eles não vivem no prejuízo, não vivem perdendo as suas safras por falta de chuva. Pode acontecer uma hora ou outra, mas não é sempre. Mas olha o que acontece no Nordeste do nosso país por causa da falta de chuva. O que acontece no sertão. O país, no Nordeste, o estado do Nordeste se torna muito mais pobre. Por quê? Por falta da água, por falta, dessa riqueza natural que é a chuva. Mas glória ao nome do Senhor, porque o Senhor tem estado conosco e o Senhor tem sido a nossa provisão todos os dias da nossa vida. O Senhor tem sido a nossa riqueza, o Senhor tem enviado da sua chuva. E então aquele povo estava naquela situação. E o Senhor disse para Elias, disse assim: olha Elias, eu vou enviar a chuva, pode avisar Acabe. E assim Elias avisou Acabe e disse: olha Acabe, assim diz o Senhor para você, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Mas aí Acabe de certo olhou para o céu e viu que o céu estava limpo. Não tinha previsão nenhuma de chuva. A meteorologia não estava previsto chover naqueles dias e muito menos nos dias lá na frente. Mas Deus é um Deus que confunde até isso, até o clima-tempo. Porque Deus é o Deus do tempo. Então Ele faz de acordo com o que lhe apraz, Ele faz de acordo com aquilo que Ele deseja. E se Ele desejar fazer um milagre, Ele vem na contramão do sistema, só para te abençoar, só para que o milagre venha acontecer. Então Acabe olha para o céu, quem sabe dá uma risada, uma risada sarcástica, uma risada de crítica, e diz: mas chuva onde? Onde que vai haver chuva? Olha para o céu, olha como que o céu está limpo. Mas o profeta disse isso. Então Acabe foi comer e beber, e o profeta disse: eu vou subir no Carmelo. É ali no Carmelo onde tinha acontecido o entravamento dos sacerdotes ali entre Elias, a guerra entre Elias e os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal e os profetas de Azera, da qual o Senhor deu a vitória através do profeta Elias para o povo de Deus. E agora estava Elias de novo ali, no lugar onde Deus tinha dado vitória ao seu povo, estava ele ali. Então ele se lançou, se inclinou por terra e começou a orar. Mas diz a palavra do Senhor que ele orou a Deus. Na primeira oração que ele fez ao Senhor, ele disse para o seu servo: sobe e veja. Veja se há algum sinal de chuva. E então subiu ao cume do Carmelo o servo de Elias, e de repente chega lá e volta. Ele fala: não, meu Senhor, não tem nada, eu não vejo nada neste céu, eu não vejo nada, o céu está limpo, não há nenhum sinal de chuva. E então o que Elias fez? Ao invés de ele desistir, ao invés de ele desanimar,
Não, ele insistiu. Ele continuou falando com Deus. E aí ele ora pela segunda vez e manda o seu moço novamente lá. Seu moço vai até o cume, volta, olha para a imensidão do céu e fala para ele: não há nada no céu, não há nuvem, não há sinal nenhum de chuva. E Elias continua, e Elias vai continuando, e Elias vai insistindo. E diz a palavra do Senhor que ele orou por 7 vezes. Na 6ª vez, lá vai o moço novamente, olha e volta com uma palavra negativa para Elias e diz: Elias, não há sinal nenhum. Quem sabe Elias começa até a indagar ao Senhor, fala: mas Senhor, foi o Senhor mesmo que pediu para que eu falasse com Acabe. E agora por que o Senhor me prova desta maneira? Não era já para o Senhor ter aberto os céus em chuva desde o momento em que eu falei com Acabe? Né? Quem sabe nós, se fosse eu, se fosse você, quem sabe a gente estaria se perguntando a Deus, falando: Senhor, o Senhor pediu para que eu avisasse, para que eu falasse. Eu falei no teu nome eu profetizei, Senhor. E por que essa prova? Por que essa demora? E muitas vezes o Senhor faz isso para provar a nossa fé, para que a nossa fé seja provada, para que tenhamos testemunhos de vitória. Aleluia. Porque entre a promessa e a resposta da vitória existe um trabalhar de Deus. Existe ali realmente um tempo, né? Existe um tempo onde nesse tempo o Senhor está trabalhando e nós muitas vezes não vemos. Entre a primeira oração e a 7ª oração, ali há um trabalhar de Deus nas nossas vidas também, para que nós venhamos a aumentar a nossa fé. Quem sabe na primeira oração nós estamos no nosso normal, na segunda oração nós estamos começando a citar a palavra de Deus, na terceira oração quem sabe nós estamos murmurando, criticando na nossa mente, e faz o Senhor dar tempo ao tempo para que tudo isso, para que toda essa carne venha a ser esvaziada, para que nós comecemos a dar lugar à fé e dar lugar ao Espírito de Deus e às coisas espirituais. O Senhor faz isso para que os nossos olhos carnais venham a se fechar e nós começamos a abrir os nossos olhos espirituais. E o que aconteceu? Aconteceu que Elias não desistiu. Elias simplesmente diz: olha, eu consigo ouvir, Acabe, um ruído. E o ruído não é pequeno, não. Não é um ruído pequenininho. Não é um ruído de chuvisquinho. Não é um chuvisco. Não é simplesmente uma pequena chuva. Não. Mas simplesmente eu ouço um ruído de abundante chuva, de um toró de chuva, de uma pancada de chuva grande. Eu ouço um ruído de abundante chuva. O que significa isso? É que os ouvidos de Elias, do profeta, já estavam preparados, já estavam treinados para ouvir o espiritual, ouvir pela fé, ouvir o som da sua vitória. Você já consegue ouvir o som da sua vitória? Glória a Deus. Os seus ouvidos já estão treinados para você ouvir o som da sua vitória. Qual é a tua vitória que você tem tanto pedido ao Senhor, tanto almejado do Senhor? Senhor, eu preciso. Senhor, eu careço. Deus, tu sabe da urgência. Tu sabe, Senhor. Então treine os teus ouvidos, porque esse tempo em que você ora, em que você insiste, porque o tempo da primeira oração até a 7ª oração é o tempo da persistência. Não significa que você tem que ficar orando 7 vezes. Isso não é uma técnica, não é? Não é uma técnica, mas é a persistência, é o trabalhar de Deus, é a completude de Deus nas nossas vidas e não na vida dele, porque ele não necessita disso, mas nós é que necessitamos. Então o Senhor está a favor de nós e trabalhando em nós para que a fé
vai se fechando e vai se dando lugar a tudo que é espiritual. E aí os ouvidos espirituais agora ouvem o som de uma abundante chuva. Então diz o Senhor para você: começa a ouvir o som do teu milagre. Se você não tinha isso, começa a pedir ao Senhor: Senhor, treine os meus ouvidos para que eu possa ouvir o som da minha vitória. Aleluia. Para que todos os outros sons se silenciem, mas o som da tua vitória comece a ser nítido nos teus ouvidos, que caia por terra o som do inimigo dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, dizendo o tempo todo: não, isso não é para você. Mas essa voz do inimigo vai cair por terra em nome de Jesus, e você vai começar a dar ouvido ao alarido da vitória do Senhor para a tua vida, dizendo: vai, você consegue. Ouça agora o som da vitória chegando na tua vida. Aleluia. E para isso você tem que deixar silenciar o som da tempestade, o som da angústia. Tem que deixar silenciar todos os outros sons da tua vida, né? O abatimento espiritual tem que sair, o desânimo tem que sair, e assim o Senhor vai te transformando de vitória em vitória, de glória em glória, e de oração em oração. Ele vai te aperfeiçoando para um nível melhor, para um nível maior de entendimento espiritual e também de sensações espirituais. Aleluia. Onde você pode e consegue ouvir o som da vitória na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é maravilhoso, quando nós podemos fazer silenciar a voz do inimigo, silenciar todos os outros sons. Eu posso imaginar Pedro quando estava naquela grande tempestade. Todos os outros discípulos estavam ali ouvindo o som. Qual era o som que eles ouviam? Era o som das ondas, as ondas fortes. As ondas estavam o tempo todo amedrontando os discípulos, mas Pedro, naquele momento, fez silenciar a voz das ondas e a voz daqueles sons terríveis, e simplesmente deu lugar a ouvir a voz do Mestre. E entre todos que estavam ali, Pedro teve discernimento para ouvir a voz do Mestre dizendo: vem, Pedro. Ele falou: Senhor, se és tu. Ele disse: vem, Pedro, vem, anda sobre as águas. E assim Pedro foi e andou sobre as águas. E nós, a partir do momento em que nós conseguirmos fazer silenciar as vozes das nossas tribulações, das nossas angústias, no momento que a gente fizer com que tudo isso passe, nós vamos começar aos pés do Senhor, fazer silenciar toda a nossa ansiedade, e vamos começar a dar lugar à voz do Espírito Santo de Deus, a dar lugar a ouvir a voz do Senhor, dizendo: eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Eis que eu faço nova todas as coisas. Aleluia. E assim é o Senhor trabalhando na nossa vida. E você pode ter certeza que o Senhor muitas vezes não nos livra da seca, mas Ele vai nos livrar na seca. Você consegue compreender isso? O Senhor pode não te livrar do deserto, mas Ele vai te livrar no deserto. É ali que Ele vai te dar a vitória. É ali que você vai ter experiências com o Senhor. Você pode ver que Daniel não foi livre da cova dos leões. Foi ou não foi? Não. O Senhor não livrou Daniel da cova. O Senhor livrou Daniel na cova. Depois que ele já estava lá na cova, aí o Senhor provou que Ele é um Deus poderoso, fechou a boca dos leões e fez um milagre poderosíssimo e grande, e que toda aquela terra ficou sabendo que só o Senhor é Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego
7 vezes mais, né? Mandou o rei aquecer 7 vezes mais aquela fornalha, mas não adiantou nada, porque o Senhor estava ali e nem um fio do cabelo da sua cabeça, da cabeça daqueles 3 jovens, se queimou. E eles receberam um grande livramento, um grande milagre dentro da fornalha. Quem sabe você esteja numa terra de sequidão, o Senhor não vai tirar você dessa terra e te levar para uma outra terra. Não, o Senhor vai te fazer prosperar nesta terra da sequidão. É ali que o Senhor vai fazer acontecer o milagre. É ali que você vai ver a providência do Senhor. O Senhor não libertou os israelitas da perseguição do exército de Faraó. O exército de Faraó começou a persegui-los. E eles falaram: e agora, Senhor? O próprio Moisés, aquele líder, né, o maior de todos os líderes de todos os tempos, Moisés, do povo de Israel, chegou e disse: Senhor, o que a gente faz agora? Faraó nos persegue atrás e o mar está na frente. O Senhor podia ter dito para eles: não, eu vou enviar vocês para um outro caminho, porque o mar vai ser uma dificuldade, o mar vai ser um grande obstáculo para vocês. Não, mas o Senhor não os livrou de chegar diante daquele mar. E o Senhor não nos livrou de ter a perseguição de Faraó, mas o Senhor permitiu que Faraó os perseguisse, porque Deus é Deus acima do exército de Faraó, e Deus é Deus acima do mar. Deus é Deus que tem poder sobre todas as coisas. E Ele disse: é agora que eu vou mostrar o meu poder. É aqui nesse deserto, é de frente com esse mar, que eu vou fazer com que as águas se abram e eles vão atravessar a pés enxutos. Quem sabe Deus não está te livrando de perseguições, mas é na perseguição que você vai glorificar o nome do Senhor. É nessa perseguição que o nome do Senhor vai ser exaltado e vai ser glorificado na tua vida, e você vai ter isso como um testemunho de bênção e de vitória sobre os teus inimigos. Não importa como os teus inimigos te persigam, mas o importante é que você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Aleluia, saber o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Deus é um Deus de socorro. Ele diz: olha, eu sou refúgio, fortaleza e socorro, bem presente. Quando? Na hora da angústia. Então muitas vezes nós não somos livres de passar por tudo isso, mas é ali que o Senhor nos livra, é ali que o Senhor nos dá a vitória. Então, se estamos no deserto, devemos profetizar que esse deserto vai florescer, que esse deserto, nesse mesmo deserto, nós colheremos frutos, aleluia, de uma grande produção de vitória. Nós podemos, em nome de Jesus, profetizar que águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, para a glória do nome do Senhor. E ali haverá frutos, e ali haverá flores, para a glória do nome
Elias estava a 7ª vez clamando ao Senhor. E a palavra de Deus fala muito sobre o número 7. O número da perfeição, o número da completude, da plenitude de Deus. É o 7. É algo maravilhoso. E então ele estava lá orando pela 7ª vez e enviou o seu moço. Vai lá mais uma vez e olha. E dessa vez o moço veio e trouxe uma palavra diferente. E disse assim: olha, meu Senhor, eu sei que chuva não há. Eu sei que chuvisqueiro não há. Trovões não há. Mas eu vejo uma pequena nuvem subindo do mar, do tamanho da mão de um homem, bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. E ela está subindo no mar. Aleluia. E naquele momento o profeta disse: vai até Acabe e diga a ele que suba para Jezreel, que ele suba no seu carro, aparelhe o seu carro, prepare o seu carro para sair e bater em retirada, porque a chuva vai cair e ele precisa ir embora antes que a chuva o apanhe. Aleluia. Você conseguiu entender que na 7ª oração não teve chuva? Quantos entenderam isso? Você conseguiu entender que não teve chuvisqueiro? Quantos puderam entender isso? Você conseguiu entender que não teve trovões, não teve barulho, não teve tempestade, não teve nada disso na 7ª oração? Mas teve apenas um sinal, um pequenino sinal de Deus. E através desse pequeno sinal, o profeta lança uma palavra de fé. Até nisso ele foi provado, porque ele orou 7 vezes, mas Deus não mandou, não fechou os céus e já falou: vai ter chuva, Elias. Não. Deus provou Elias e falou assim: olha, apenas uma nuvenzinha. E ele pegou e falou: Senhor, não precisa de muito, eu aprendi a ler os teus sinais, eu aprendi a ouvir os teus sinais. E tudo que o Senhor está dizendo para nós é que nós venhamos aprender a ver os pequenos sinais que o Senhor está nos mostrando. Às vezes o Senhor está nos dando pequenos sinais, pequeninos sinais de uma grande vitória. E muitas vezes quando vem pequeno assim, a gente pensa: nossa, mas eu já orei tanto, eu já clamei tanto, eu já falei tanto com Deus, e eu só vejo esse pequeno sinal, parece que não significa nada. Quem sabe se fosse para outra pessoa, desistia e falava: meu servo, vamos embora, porque é só uma pequenina nuvem, isso aí nunca vai trazer chuva. Mas ao invés de pensar dessa forma, ele escolheu profetizar e trazer uma palavra de vitória. E mais uma vez ele lança uma palavra para Acabe dizendo: vai chover. Aleluia. Vai chover. Essa é a nossa confiança. Nesse deserto que você está vivendo, vai chover. Nesse deserto que você está atravessando, águas vão arrebentar nesse deserto e ele vai florescer em o nome do Senhor. Você vai ter a tua colheita para a glória do nome do Senhor. Esse solo árido, em nome de Jesus, vai se tornar um solo fértil para a glória do Senhor, e prosperidade haverá na tua vida em todas as áreas. A prosperidade material, a prosperidade financeira, prosperidade sentimental, espiritual, em todas as áreas que você está precisando, virá com abundância para a tua vida. Mas é importante que, ao reconhecer pequenos sinais, ao invés de você desvalorizar o pequeno sinal, você deve valorizar e profetizar no nome do Senhor e tomar posse daquilo que você deseja e daquilo que você almeja. Aleluia. Pensa nesse momento: qual é o sinal, Senhor?
sinal que Deus está me dando? Qual é o sinal que o Senhor está entregando para você? Sobre este pequenino sinal, profetiza. Profetiza que a tua história vai mudar. Profetiza que sobre a tua vida você já pode ouvir um ruído de abundante chuva. Chuva significa prosperidade. Chuva significa riquezas em todas as áreas da tua vida. Choveu chuva de bênçãos, choveu chuva de milagres. Aleluia. E Elias pôde contemplar aquilo que ele profetizou com fé. Ele pôde contemplar, porque de repente, quando o menino foi, entregou a mensagem a Acabe, e quando ele voltou daquela pequenina nuvem que subiu, o céu começou a escurecer. E o céu começou a escurecer. E de repente começou a trovejar. E de repente começou a ventar. E de repente tudo estava mudado. O clima estava mudado. Estava tudo diferente. Porque alguém teve fé. Alguém deu uma palavra de vitória. Alguém ousou, diante de uma realidade negativa, trazer uma palavra de poder, uma palavra de autoridade e uma palavra de vitória, dizendo: vai chover. Aleluia. Então, se na tua vida, não importa o que você esteja sofrendo, profetiza em nome do Senhor: na minha vida haverá abundante chuva, porque eu já posso ouvir o ruído dessa chuva. Quem sabe as pessoas vão estar dizendo, quem sabe as ondas vão estar gritando em alta voz: não vai não, olha lá para você, olha o que está acontecendo lá no teu serviço, olha só como que você disse que você vai ser promovido, como que você pode pensar que o teu salário vai aumentar. Continua profetizando no nome do Senhor, que você vai viver a abundância das nações, e o Senhor vai entregar na tua mão, de acordo com a tua vitória, de acordo com a tua fé, e não de acordo com a realidade com o que nós estamos vivendo. Você que está sofrendo uma doença, começa a profetizar a cura, começa a profetizar em nome do Senhor, começa a ouvir, começa a te ver curado, né? Começa a olhar para você e já imaginar você totalmente curado pela fé em Cristo Jesus. Aí você pode dizer: mas melhorou só um pouquinho. Mas diante desse pouquinho, esse pouquinho é um sinal de Deus, de que tudo será aperfeiçoado, e muito em breve você vai ter a tua cura completa. E assim em todas as áreas. Mas na minha casa eu estou sofrendo terrivelmente no meu relacionamento, e lá com a família é muito desgosto, é muita tristeza, é muita amargura. Começa a profetizar que haverá abundante chuva, e em nome do Senhor, pela fé, não desista, e mesmo que seja pequenino os sinais, esteja atento aos sinais do Senhor, e a vontade dele se estabelecerá na tua vida, por causa da persistência e por causa da sua fé. Que Deus continue nos abençoando, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que você possa nesta semana meditar nisso. E todos os pequenos sinais que acontecerem, profetiza, começa a ouvir o ruído de uma abundante chuva na tua vida, e o Senhor fará milagres. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Nós possamos